Olá, gente querida de Deus, saudação de paz a todos vocês. Estou passando por aqui para dar sequência à nossa aula. Na aula anterior você viu, e você estudou comigo a respeito dos Filipenses, e eu esqueci de falar para você, ou te lembrar que na sequência já há um questionário, e nós entramos em um novo capítulo, que é o capítulo 3 do livro Panorama do Antigo Testamento, tá bom? Então nós vamos agora na página 65. Espero que você tenha respondido o questionário. Se não respondeu, pausa um pouquinho e responde lá, tá bom? Vamos lá. Epístolas Paulinas, de Colossenses a Filemon. As 7 últimas epístolas paulinas são Colossenses, que destaca a glória de Cristo como cabeça da igreja; Tessalonicenses, que ressalta a consoladora esperança da futura vinda de Cristo; segundo Tessalonicenses, que esclarece a doutrina do retorno de Cristo; Timóteo, que contém preciosos conselhos a um jovem ministro do Evangelho, no caso 1 Timóteo, que segundo Timóteo é com mais conselhos de Paulo ao seu filho na fé; Filemon, carta do apóstolo, que recomenda um escravo fugitivo ao seu dono. Nós vamos falar a respeito desse escravo. Aqui na ocasião está tratando de Onésimo, tá bom? Colossenses é uma carta que tem grande afinidade com Efésios, pois ambas tratam de um mesmo assunto: Cristo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E aqui nós podemos comparar com a introdução de Efésios, Também guarda semelhança com Filemon, que também foi enviado à mesma cidade. Colosso, deduzimos isto pelos nomes idênticos mencionados em ambas cartas, e aqui está pedindo para comparar com Filemon. Inclusive o Dionésimo, aí falei Dionésimo, o escravo fugitivo de Filemon. Também é uma das cartas da prisão. Autor e data: Paulo é o autor desta carta e ela foi escrita 60 anos depois de Cristo, assim como a maioria das cartas que nós vimos aqui. E Colossenses tem como tema principal a supremacia de Cristo, ou então o contraste entre a suficiência de Cristo e o vazio das filosofias humanas, tá bom? Sempre destacando que esses livros, dessas cartas de Paulo aqui, têm a plena intenção de falar sobre Cristo como cabeça da igreja. Aqui, por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então veja que sempre destaca que o Senhor Jesus, ele é a cabeça da igreja, tá bom? A carta foi escrita para combater o ensino herético que estava contaminando a igreja. Olha a importância da carta, escrita ao povo. Não está claro no texto o tipo de heresia que se alastrou em Colossenses, mas sabe-se, porém, que exaltava aspectos externos e envolvia a adoração a anjos. Você já viu falar a respeito disso? Tem igrejas que ele enaltece mais aos anjos do que Jesus, que eles adoram aos anjos. E a Bíblia diz que toda adoração seja dada ao Senhor, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então a gente dizer, há um anjo presente aqui, alguém ver um anjo presente, a serviço do reino de Deus, maravilha. Mas enaltecer e adorar ao anjo, enaltecer mais do que a Jesus, mais do que a Deus, isso era um problema em que Paulo precisava resolver, por isso que ele escreve a carta também com um dos principais objetivos, tá bom? Destinário: a carta está endereçada à igreja de Colossos, cidade da Ásia Menor, provavelmente fundada também por Epáfras, E no esboço aqui podemos dividir a carta de Colossenses da seguinte maneira: primeiro, parte introdutória, que é a saudação inicial e a oração de Paulo pelos Colossenses; segundo, a superioridade e a supremacia de Cristo; segundo, os esforços de Paulo em favor da igreja. E aqui a gente vê o quanto Paulo se dedica
no versículo 24 do capítulo 1, vai dizer assim, olha, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne compro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Versículo 25, ó. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco. E então a gente vê a preocupação, o esforço de Paulo em direção e em favor da igreja de Deus, tá bom? Quarto, a advertência contra as falsas doutrinas e o legalismo. E quinto, a vida em Cristo. E por final, saudações e introduções finais, tá bom? Destaques: Colossenses contém uma das mais sublimes declarações a respeito da glória de Cristo. Olha que coisa linda. Colossenses contém uma das mais sublimes declarações a respeito da glória de Cristo. Porque para ler são 8 versículos, mas eu vou ler apenas o primeiro em Colossenses capítulo 1, verso 15, que vai dizer: qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, seja trono, seja dominação, seja principado, seja um potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Que coisa bonita, que texto maravilhoso, né? Então aqui, Paulo deixando claro aqui, e uma das maiores clarezas dele é a sublime glória de Cristo, né? Revelada por esta palavra, tá bom? Também declara a oposição da igreja em Cristo Jesus, unida em Cristo. Também declara a posição da igreja. Qual posição? Unida em Cristo e completa em Cristo, tá bom? E também morta com Cristo. Então Paulo quer deixar claro isso, e por final ressuscitado com Cristo, tá? Há uma orientação especial para que a carta seja lida também na igreja de Laodiceia. Então aqui é em Colossenses 4, verso 16, tá bom? E aqui nós deixamos destacada a característica especial, que além a orientação para que a carta seja lida à igreja de Laodiceia. Por quê? Porque essa carta também foi escrita com um destaque principal à igreja, a própria igreja de Colosso, tá bom? Então, meu irmão, aqui nós estamos encerrando aos Colossenses, essa carta que é endereçada à igreja de Colossos, uma cidade da Ásia Menor, né? E destacando-se a importância da superioridade de Cristo e da glória de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, fica com Deus, até a próxima, em nome de Jesus.